Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos ao Bíblia Fácil, seu programa semanal de estudo da Bíblia. Nós estamos aqui na Clínica Adventista Vida Natural, em São Roque, no estado de São Paulo. Ao longo desse período, agora participando com um grupo de novos convidados. São 10 amigos que vieram de vários estados brasileiros e nós estamos aqui juntos, imergidos no livro do Apocalipse. Já passamos por vários capítulos e hoje a proposta é nós estudarmos os capítulos 8 e 9 de Apocalipse. Nesses capítulos, nós iremos aprender um pouquinho mais a respeito do toque das 7 trombetas. O que representam essas trombetas? Quando elas foram tocadas? Todas já foram tocadas? São perguntas que nós iremos responder no programa de hoje. Agora aqui nós temos um hábito muito saudável, que a gente não começa a estudar a Bíblia sem antes fazer uma oração. Eu queria convidar a todos que estão aqui, participando desse estudo, e você que está em casa também assistindo Bíblia Fácil, quero convidar você a começarmos o programa fazendo uma oração e pedindo uma bênção de Deus para o estudo que agora teremos. Pai querido, muito obrigado por teu cuidado, por tua proteção e pelo privilégio, nessa próxima hora, estarmos reunidos para estudarmos a tua palavra. Queremos convidar ao Deus Espírito Santo que esteja conosco. Abra nossa mente para compreendermos a Tua palavra e também abra o nosso coração para aceitarmos a Tua vontade. E que nós possamos hoje estar submissos ao Teu querer. É o nosso desejo, a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Tome sua Bíblia, vamos então para Apocalipse, capítulos 8 e 9. Dentro desses capítulos, vamos estudar a respeito das 7 trombetas do Apocalipse. Esse é um tema muito especial, esse tema das 7 trombetas. Aqui nós temos uma linguagem e imagens bem complexas nesses 2 capítulos. As suas aplicações a vários eventos históricos têm resultado também em diferentes pontos de vista. Não existe um consenso geral entre os estudiosos da Bíblia e do Apocalipse a respeito das trombetas. Existem pelo menos umas 5 interpretações. Nós vamos hoje, baseados aí em Henri Manuel Rodrigues, Eckhart Miller, Hans Rondello, alguns teólogos, nós vamos então apresentar uma visão a respeito desse tema, que pode trazer uma contribuição para todos nós. Uma pergunta que a gente deve logo se responder é: qual é o significado desse toque de trombetas na Bíblia? Por que as trombetas eram tocadas no Antigo Testamento e por que agora no Apocalipse existem 7 trombetas? Um texto-chave para nós está em Números. Lá no capítulo 2 ou 10, nos versículos 8 a 10, há uma orientação de Deus para o povo de Israel. E lá diz assim: os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós outros será isto por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Quando na vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas. Arrebate, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos dos vossos inimigos. Eu coloquei um destaque aqui nessa expressão. Quando as trombetas fossem tocadas, Deus se lembraria do seu povo e atuaria. O versículo 10 diz assim: da mesma sorte, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Baseado nesse texto de Números, nós podemos entender de que as trombetas lá em Israel eram tocadas pelos sacerdotes, que eram da linhagem de Arão, o primeiro sacerdote que nós tivemos, e elas eram aplicadas em 4 circunstâncias. Primeiro, as trombetas eram tocadas quando o povo de Israel saía à batalha. Essa era uma circunstância do toque da trombeta. Segundo, as trombetas eram tocadas também para anunciar a coroação de um rei. Isso não apareceu nesse texto, mas em outros textos isso fica muito claro. Quando um rei israelita ia ser coroado, as trombetas eram tocadas. Terceiro,
um chamado para ajuntamento, que podia ser as festas religiosas. O povo de Israel celebrava ao longo do ano 7 festas, e estas festas eram anunciadas pelo toque das trombetas, o que acontecia também para inaugurar os meses, como o texto diz. No início de cada mês, a trombeta será tocada, e o calendário judaico tinha 12 meses normalmente, como o nosso, e alguns anos tinha 13 meses. Era o Adar 1 e o Adar 2. Alguns anos o calendário tinha um mês a mais, mas o normal eram 12 meses. E também se tocava a trombeta para se anunciar a aproximação do perigo, para alertar o arraial de que o perigo se aproximava. Então essas eram as circunstâncias em que as trombetas eram tocadas lá no tempo de Israel. Agora vamos para um outro detalhe interessante a respeito das trombetas. O toque das 7 trombetas no Apocalipse mostra uma série de intervenções divinas contra os opressores do povo de Deus em resposta às orações do povo de Deus. Então, quando o povo de Deus estava oprimido, Deus manifestava a sua intervenção. E essa intervenção na história vai ser assinalada como o toque das 7 trombetas. Ou seja, em cada toque de uma trombeta no Apocalipse, há uma intervenção divina para libertar o povo dele dos inimigos opressores. E 2 textos são chaves aqui no Apocalipse. Leia comigo aí para começar, Apocalipse capítulo 6, verso 10. Vamos voltar um pouquinho para o capítulo 6. Lembra você da abertura do 5º selo? Nós já estudamos aqui a abertura dos 7 selos, mas no capítulo 6, verso 10, há uma descrição do 5º selo. E quando o Cordeiro, que é Jesus, abre o 5º selo, o verso 10 diz que clamaram em grande voz. Quem clamou? As almas que estavam debaixo do altar. Lembram? As almas dos mártires? Elas clamaram em grande voz dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Você está vendo aqui que é um clamor do povo de Deus para que Deus faça justiça? Aqui uma linguagem simbólica, ou seja, eles foram mortos pelo testemunho que deram de Jesus. E até quando aqueles que os assassinaram ficarão impunes? Então isso aqui é um clamor, é uma oração pela intervenção divina. E quando chegamos agora ao capítulo 8, o toque das trombetas é uma resposta a esse clamor por justiça, por livramento. E dê uma olhadinha agora no capítulo 9, já no contexto das trombetas, e o versículo 4. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus, aonde? Sobre a fronte. Vocês estão lembrados que no capítulo 7 nós estudamos sobre o selamento do povo de Deus, os 144 mil? Agora no capítulo 9 é dito que os juízos das pragas não vão atingir a erva verde do campo, que nós veremos e que essa erva verde pode ser também uma alusão ao povo de Deus, mas eles vão atingir aqueles que não possuem o selo de Deus. Então o toque das trombetas sinalizam juízos contra os opressores do povo de Deus em resposta ao clamor do povo de Deus. Então vamos agora para o toque das 4 primeiras trombetas. E nós podemos dividir claramente as trombetas em 2 grupos. Primeiro tocam 4, depois tocarão 3. E nós vamos entender o porquê depois disso. Primeira trombeta, capítulo 8 de Apocalipse e o verso 7. 8, 7. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo, de mistura com sangue, e foram atiradas à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra, das árvores e também toda a erva verde. Qual é o significado do toque dessa primeira trombeta? Bom, se elas são intervenções de Deus nos opressores do povo de Deus, alguns estudiosos, principalmente como Branco e Stefanovic, têm colocado de que o cumprimento dessa primeira trombeta
reflete sobre os juízos que se abateram sobre a cidade de Jerusalém e sobre aqueles que tiveram o privilégio de ser o povo da aliança, mas rejeitaram o Messias e se opuseram ao Evangelho. Vocês estão lembrados quando nós estudamos aqui um pouquinho sobre a história da nação judaica e nós descobrimos de que o povo judeu foi no Antigo Testamento o povo especial de Deus? Isso foi no capítulo 7, quando nós estudamos. Vimos um pouquinho disso também na semana passada. No ano 34, o povo de Israel deixou de ser o povo de Deus, porque eles não aceitaram o Messias como Salvador, e eles agora, depois de provocarem a morte do Messias, eles vão se voltar também contra os seguidores do Messias. Então você tem, a partir do primeiro século, o povo de Israel, os judeus, e você tem os cristãos. Agora, os judeus começam a perseguir os cristãos. E na destruição de Jerusalém, nós vemos o toque da primeira trombeta, porque foi um juízo que se abateu sobre os judeus. E se você ler um pouquinho do historiador Flávio Joséfo, que é um historiador ali, já do segundo século, você vai perceber na obra que ele escreveu sobre a história dos judeus, e ele conta em detalhes como foi a destruição da cidade de Jerusalém no ano 70. E ele diz claramente de que sangue dos judeus desciam pelas escadarias do templo como um rio. Ou seja, alguns aplicam então o toque dessa primeira trombeta aos juízos de Jerusalém. Professor Carlos? Pastor, por que o centro sempre é Jerusalém? Você vai ter na Bíblia duas cidades que funcionam como a capital do povo de Deus e a capital dos inimigos de Deus. Essas duas cidades percorrem toda a Bíblia. Aqui em Apocalipse você tem Jerusalém, a Nova Jerusalém, no capítulo 21, e você tem Babilônia, no capítulo 18. Essas duas cidades, elas estão em toda a Bíblia. Quando você vai para Daniel, sexto século antes de Cristo, lá está a Babilônia invadindo Jerusalém. E se você vai para o Gênesis, aí também estão as duas cidades. Aonde está a Babilônia em Gênesis? Você se lembra de uma torre que eles construíram? A Torre de Babel? Foi desta torre e dessa expressão que depois veio Babilônia, que significa confusão, porque ali Deus confundiu as línguas. E aonde está Jerusalém em Gênesis? Você se lembra de um dia que Abraão devolveu seu dízimo a um sumo sacerdote chamado Melquisedeque? Diz a Bíblia que ele era rei e sacerdote de Salém. E a palavra Salém, do hebraico, deu origem a Jerusalém, cidade da paz. Então, do Gênesis ao Apocalipse, essas cidades permanecem como a sede, a capital do povo de Deus e do anticristo. É por isso que aqui o ataque a Jerusalém é o ataque ao povo de Deus, porque eles não aceitaram a promessa que lhes foi feita. Eu tinha aqui, Elcio. Pastor, Deus prometeu para Abraão que haveria uma aliança perpétua com ele e que os seus descendentes seriam sempre o povo de Deus. E os judeus deixando de ser o povo de Deus, não seria uma quebra de promessa de Deus para com Abraão? Paulo responde essa pergunta em Romanos, onde ele diz que todo aquele que aceita Jesus é um descendente de Abraão. Então esta promessa agora se cumpre de forma espiritual. Cumpriu-se na nação por milênios. Agora lembre-se, todas as promessas divinas são condicionais. Se o povo não preencher a condição, a promessa não se cumpre. Deus prometeu levar o povo de Israel do Egito para Canaã. Deus fez essa promessa. Olha, Moisés, eu vou tirar esse povo do Egito e vou colocá-los em Canaã, numa terra que emana leite e mel. De toda aquela multidão que morava no Egito, quantos entraram em Canaã? 2, Josué e Calebe. Os outros todos morreram no deserto. A promessa não se cumpriu para eles. Por que não se cumpriu? Porque eles não preencheram as condições. Mas os descendentes deles entraram. E Josué e Calebe, que foram os dois que permaneceram leais, também entraram, herdaram a promessa. Então, em certo sentido, a promessa de Deus permanece, só que nós somos hoje o Israel espiritual, porque o Israel literal não cumpriu as condições. Então, há promessas na Bíblia que são incondicionais.
Há promessas que são condicionais. Esse é um caso deles. Ok? Assim nós tivemos o toque da primeira trombeta. Vamos então entender um outro detalhe. Jesus havia contado uma parábola sobre a figueira estéril. Estão lembrados? Enquanto Jesus caminhava com os discípulos, ele viu uma linda figueira, se aproximou porque estava com fome e não havia ali o quê? Nenhum fruto. E ele amaldiçoou a figueira. E os discípulos seguiram o caminho. E quando eles voltaram no outro dia pelo mesmo caminho, o que havia acontecido com a figueira? Secado completamente. E esta parábola da figueira estéril é uma alusão ao povo de Israel. Ou seja, vocês foram chamados para ser uma árvore frutífera, uma videira que produzia muitos frutos, mas vocês não produziram frutos. Por isso vocês serão cortados e lançados fora. Então esta parábola também ilustrava essa rejeição da nação de Israel. Então aí se cumpre o toque da primeira trombeta. Versículos 8 e 9, segunda trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirado ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Ainda que essa linguagem seja uma linguagem bem simbólica, a montanha, o monte na Bíblia, é usado sempre com referência a um reino, a um império. Esse é o significado. Podemos ver isso em Isaías, em Daniel 2,35. Já o fogo simboliza o poder de Deus para julgar e destruir. Já o mar representa povos, nações, multidões e línguas, como veremos em Apocalipse 17 ainda. Então, o fato de se transformar em sangue é um símbolo de guerra e derramamento de sangue. E esses elementos estão inteiramente relacionados à descrição da queda de Babilônia feita por Jeremias. E lá no 6º século a.C., quando Babilônia invade Jerusalém e leva preso Daniel e seus companheiros, parecia que os inimigos estavam vencendo. Parecia que Babilônia estava ganhando a guerra sobre Jerusalém. Mas aí vem o profeta Isaías, vem o profeta Jeremias e diz o seguinte: olha, Deus vai levantar um homem chamado Ciro, e quando Ciro chegar, ele vai derrotar Babilônia. Então, a ideia aqui é de que Babilônia seria destruída, e no toque dessa trombeta, nós temos agora o pano de fundo, o background, para entendermos o que está acontecendo. Ou seja, para João, a segunda trombeta nos remete à queda de Roma, que é considerada no Novo Testamento a Nova Babilônia, que caiu devido às invasões das tribos bárbaras, que finalmente provocaram a queda do Império Romano do Ocidente em 476 depois de Cristo, Anno Domini. Então, se a primeira trombeta ela se aplica à destruição de Jerusalém no ano 70, a segunda vai se aplicar ao Império Romano. Porque depois das perseguições movidas pelos judeus contra os cristãos, vieram os imperadores. Estão lembrados que nós estudamos aqui sobre Domiciano, sobre outros imperadores que perseguiram o povo de Deus? Então, o Império Romano, que passou a perseguir os cristãos, foi o objeto da segunda trombeta. E no toque dessa trombeta, nós temos a invasão das tribos bárbaras ao território da Itália e, finalmente, o provocar da queda do Império Romano. Nós vimos que o historiador Edward Gibbon, um historiador britânico do século 17, 18, ele coloca lá que dos anos 352 até 476 é que essas tribos invadem todo o território do Império. E em 476 você tem a queda do Império Romano, sendo Rômulo Augusto, o último dos imperadores. Então, se a primeira trombeta atingiu os judeus, que perseguiram o povo de Deus, agora a segunda atinge o Império Romano, que na pessoa de seus Césares estava também perseguindo aos cristãos. Terceira trombeta, Apocalipse 8, versos 10 e 11. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto.
E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Agora vemos a queda de uma grande estrela. Essa estrela simbolizaria então a apostasia da igreja cristã e um afastamento da verdade. Por que que essa estrela pode simbolizar essa apostasia? Porque no livro de Judas, lá nos versículos 12 e 13, Judas só tem um capítulo, e nos versos 12 e 13, os líderes religiosos são chamados de estrelas. E estrelas errantes são os líderes que se apostataram, que caíram da verdade. Então, se nós temos aqui o símbolo de uma estrela que é lançada ao mar e as águas se tornam amargas, nós entendemos que esses líderes, pela sua apostasia da verdade, tornaram os rios e as fontes das águas em amargas. Aqui vai aparecer a expressão absinto. Absinto era uma planta que produzia um tipo de chá muito forte e um chá com gosto amargo. Então, esta planta absinto é usada aqui nessa trombeta. E o que seria as águas se tornarem amargas? As águas podem representar aqui também a palavra de Deus, os ensinos da Bíblia. Lembra do Salmo 23, quando Deus nos promete conduzir junto às fontes de águas tranquilas? Ou seja, a água servia para alimentar o rebanho, alimentar o povo. Mas agora a água ficou amarga. Por quê? Porque esses líderes se apostataram da verdade. Então nós temos nesse toque da terceira trombeta um cumprimento dessa apostasia da igreja cristã, do afastamento da verdade. Como resultado, os ensinos da igreja e as formalidades religiosas seriam como águas mortais para os homens que dela bebessem. E de fato foi um tempo de grande apostasia. Chegamos à quarta trombeta. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, 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 dos que moram na terra, por causa das restantes vozes das trombetas dos três anjos, que ainda têm que tocar. Esta águia que voa pelo meio do céu, ela diz para os moradores da terra: ai dos habitantes, porque ainda teremos 3 ais, porque faltam 3 trombetas. Então, no Apocalipse, você tem 3 ais. E que 3 ais são esses? São as últimas 3 trombetas. A quinta, a sexta e a sétima. Nós iremos para o intervalo e quando voltarmos, vamos entender melhor o que significa então o toque da quarta trombeta. Quando o sol, a lua e as estrelas são afetados. E também vamos entender os 3 últimos ais, as 3 últimas trombetas que ainda faltam ser tocadas. Daqui a pouquinho voltaremos. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo a respeito do toque das 7 trombetas. No primeiro bloco, vimos o toque das 4 primeiras trombetas e agora restam 3 ais, que vamos estudar. O toque das últimas 3 trombetas. Nós temos um presente todo especial para você. Você que nos acompanha de casa, pela internet, aqui temos uma revista que é um presente da Novo Tempo para você. Essa revista contém todos os temas que estamos abordando aqui no programa Bíblia Fácil. E é um presente da Novo Tempo para você. Se você quiser recebê-la em casa, basta ligar no nosso telefone 0 operadora 12 21 27 3121. Lembre-se de ligar sempre em horário comercial. Se você tem acesso à internet, acesse o nosso blog novotempo.com/Bíblia Fácil. Ali você vai ver essa revista, clica nela, preenche um formulário bem simples, envia para nós e num prazo de 15 a 20 dias vai estar chegando essa revista em sua casa. Esse é um presente da Novo Tempo para você, graças ao apoio dos Anjos da Esperança, que nos ajudam a levar cada vez mais longe a mensagem da breve volta de Jesus.
Terminamos o primeiro bloco falando a respeito das 4 primeiras trombetas. E nós lemos que no toque da 4ª trombeta foi afetado o sol, a lua e as estrelas. Voltando para o livro de Gênesis, nós descobrimos de que esses luminares foram criados no 4º dia. E eles tinham a função de iluminar a terra. Se a 4ª trombeta atinge aqueles que tinham a função de iluminar a terra, entendemos de que ela se trata de um tempo de grande escuridão. E quando houve essa grande escuridão? Bom, as cenas da 4ª trombeta nos remetem então ao período de domínio do papado na Idade Média, quando o sol da justiça, que é Jesus, de acordo com Malaquias 4, verso 2, foi parcialmente apagado e também seu ministério. Ou seja, uma paralisia moral, intelectual, espiritual se abateu sobre a humanidade e nós não vimos progresso algum na ciência, no saber, nas artes e muito menos na religião. Ou seja, houve uma estagnação, um período de escuridão. É por isso que alguns historiadores chamam a Idade Média a Era das Trevas. Justo, né? Justo Gonzalez chama assim, a Idade da Era das Trevas. Por quê? Porque o conhecimento da Palavra de Deus quase que se perdeu. O sol, a lua e as estrelas foram afetadas. Não havia luz incidindo sobre a humanidade. E nós chegamos então agora ao toque das últimas 3 trombetas. A 5ª trombeta é o primeiro ai, a 6ª o segundo e a 7ª o terceiro ai, como nós já lemos naquela voz da águia que voava pelo meio do céu. Apocalipse 9:12 diz, o primeiro ai passou, ou seja, aqui é depois do toque da 5ª trombeta. Então, o primeiro ai é a 5ª, descrito no capítulo 9, versos 1 a 10. Quando chega o verso 11, o primeiro ai passou. Então, o primeiro ai é o toque da 5ª trombeta. E o que significa o toque da 5ª trombeta? Voltemos para 9, verso 1. O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Lembra que lá em Apocalipse 1:20 nós aprendemos de que estrelas significam anjos, mas também significam mensageiros? Não apenas os seres celestiais, como os anjos, são representados por estrela, mas também seres humanos, no sentido de ser um mensageiro. Só que esse mensageiro que aparece no toque dessa trombeta recebe a chave do poço do abismo. O que significa essa expressão, chave do poço do abismo? Bom, segundo a tradição, Maomé afirmou ter recebido a visita do anjo Gabriel, que lhe trouxe mensagens do céu. Uma dessas mensagens é que Jesus não era o Filho de Deus, mas apenas um profeta. Tanto é que Jesus figura entre os grandes profetas e junto com ele, Maomé. A profecia indicava que Maomé tinha sobre si o anjo do abismo, chamado no Apocalipse de Apolion. Também sabemos que Satanás pode se transformar em anjo de luz, como ensinou Paulo em 2 Coríntios 11:14. Então, este cumprimento do toque da 5ª trombeta aplica-se a justamente o surgimento de Maomé e o levantamento desse movimento. Foi-lhes dito ainda no verso 4, aos gafanhotos, que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Aqui mais uma vez fica claro de que o juízo das trombetas não atinge o povo de Deus, mas atinge os opressores do povo de Deus, aqueles que não têm o selo de Deus. Um outro detalhe interessante, no versículo 5 diz, foi-lhes também dado que não matassem, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Agora, na 5ª trombeta, aparece um período profético. O tormento causado pelos seguidores de Maomé deveria durar 5 meses. Agora, aplicando o princípio profético, nós vamos entender quando se cumpre esse período. Verso 10. Tinha ainda cauda, como escorpiões e ferrão,
na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. Você percebe que o período profético se repete? Então fica bem claro no toque da quinta trombeta que esse movimento levantado por Maomé iria oprimir o povo de Deus durante 5 meses. Agora vamos fazer a nossa conta profética? Você tem aqui 30 dias em cada mês, 5 vezes 30, 150 dias. Aplicando o período profético, 150 anos. Esse período de 150 anos vão se cumprir quando? Nós entendemos, segundo esses teólogos que eu mencionei, como eu mencionei Ranko Stefanovic, Hans Lahondel, eles mencionam que esse período se cumpre na história a partir do ano 1299, estendendo-se até 1449. Exatamente 150 anos, ou 5 meses. O que aconteceu em 1299? No dia 27 de julho daquele ano, foi quando Otman, fundador do Império Otomano, invade pela primeira vez o território da Nicomédia. E isto dura até 27 de julho de 1449, quando Constantino XII, o último imperador grego, chega ao trono com a permissão do sultão do Império Otomano. Então você tem aí agora os povos que oprimem ao povo de Deus exatamente por 150 anos. Cataldi. Pastor, esse período não pode também ser estendido aos dias atuais, essa situação turbulenta causada pelo Estado Islâmico, que até, de certa forma, constrange os islâmicos que seguem uma condição mais pacifista do que os radicais. Eu acredito que no Apocalipse você vai ter algumas profecias aplicadas a períodos específicos de tempo e você vai ter outras profecias que vão se estender até os dias atuais. Quando chegarmos em Apocalipse capítulo 13, depois 17, nós vamos entender de que nos dias atuais há uma confederação muito maior para atacar o povo de Deus. E eu penso que o cumprimento atual poderá ser visto nesses capítulos. Agora, como aqui a profecia da quinta trombeta está limitando a atuação de 150 anos, nós entendemos que na fundação desse Império Otomano e nesse segmento dos muçulmanos, é que nós temos o cumprimento dessa profecia. Porque eles vão oprimir os cristãos nesse período. O que eu imagino é que possa haver aquela interpretação de que um ano não é um ano, os 150 não são 150 na realidade, podendo chegar até os dias atuais. Certo. Pois bem, um outro detalhe interessante. A profecia revela também que surgiria um rei cujo nome era destruidor, Abaddon e Apolion, duas expressões usadas no Apocalipse, também com esse significado de destruidor. E com seus súditos, representados pelos turco-otomanos, eles assolariam as províncias do Império Romano Oriental como a nuvem de gafanhotos. E essa é uma expressão que o Apocalipse usa para a grandeza dos exércitos que se aproximaram nesse momento. Saíram da fumaça do maometismo e se lançaram à guerra até 27 de julho de 1449, quando terminam os 150 anos. Então você tem nesse levantar de Maomé, do Império Otomano por Otman, de todo esse segmento muçulmano, uma atuação contra o povo de Deus que durou até 1449. Agora vocês vão perceber que no toque da sexta trombeta, que é a próxima, nós temos uma ligação de tempos proféticos. Por isso, Cataldi, que é interessante pontuar 1449, porque nós vamos perceber que uma nova trombeta é tocada e você tem claramente eventos históricos a partir desse ano. Pastor, então, dá para se entender que a gente, pelo que já aconteceu tudo já, essas trombetas, né, que já soaram já, então nós estamos vivendo já a sétima trombeta, e a gente tem que buscar então o entender dessa sétima trombeta, né, que já é a volta de Cristo. Até aqui nós estamos vendo o toque da quinta trombeta. Vamos falar sobre a sexta e vamos de fato chegar à conclusão de que nós temos que nos preparar para o toque da última trombeta.
nós vamos compreender que cada trombeta ela se cumpre num tempo profético. E estamos aguardando, de fato, o toque da 7ª trombeta. Mas vamos então para a 6ª trombeta? Estamos até aqui na 5ª. O segundo ai é a 6ª trombeta. E Apocalipse 9:13 diz: o 6º anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltados os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. Você viu que aqui apareceu mais uma vez a expressão a 1/3 parte, que já havia aparecido no toque de outras trombetas? Essa expressão 1/3 parte, ela alude não a complenitude, não ao todo, mas a um parcial. Não a plenitude, mas em parte. Ou seja, uma parte seria preservada, não a totalidade seria afetada. A 1/3 parte fala sobre isso. E agora no segundo ai, ou toque da 6ª trombeta, aparece um outro período profético. Diz aqui, a hora, o dia, o mês e o ano. 4 expressões. Aqui se referem à hora, o dia, o mês e o ano no toque dessa trombeta. André? Pastor, esses 4 anjos que vêm eliminar 1/3 dos homens, é os mesmos 4 anjos que seguravam os ventos? Não, nós temos que entendê-los como diferentes, porque lá os 4 anjos estão segurando os ventos até que o selamento termine. E nós entendemos que esse selamento termina na volta de Jesus, ou perto da volta de Cristo, quando termina o tempo da graça e Jesus sai do santuário. Já na 6ª trombeta, 4 anjos, eles não estão nos 4 pontos cardeais, mas eles estão próximo ao rio Eufrates. Você vai perceber que o rio Eufrates na Bíblia é usado como um ambiente dos inimigos do povo de Deus. Inclusive a cidade de Babilônia, a histórica cidade de Babilônia, era uma cidade que estava na Mesopotâmia, né? Uma faixa de terra entre o Tigre e o Eufrates. E o Eufrates cortava a cidade de Babilônia na diagonal. Então a cidade de Babilônia só era uma cidade forte porque o rio Eufrates a alimentava. Então do rio Eufrates, que é o rio que alimenta a Babilônia, agora são soltados 4 anjos. São libertados 4 anjos. Quem representa esses 4 anjos que atuam por esse período profético de hora, dia, mês e ano? Você tem aqui uma hora, profeticamente representa 15 dias. Um dia, um ano. Um mês, 30 dias ou 30 anos. E um ano, 360 dias ou 360 anos. Se nós somarmos esse período profético, hora, mês, dia e ano, nós chegaremos exatamente a 391 anos e 15 dias. Você se lembra, Cataldi, que o toque da 5ª trombeta se estendeu até 27 de julho de 1449? O que aconteceu a partir desse momento? De 27 de julho de 1449, quando foram retiradas as restrições impostas pelo Império Otomano, até 11 de agosto de 1840, que vai dar exatamente 391 anos e 15 dias, nós temos a data que o Império Otomano perde a sua supremacia para 4 potências cristãs da Europa. Então, o dia 11 de agosto de 1840 é uma data que a história aponta como a queda do Império Otomano. Exatamente 351 anos e 15 dias depois do toque da 5ª trombeta. André? Pastor, nessa caminhada de estudos que a gente vem fazendo, a gente fez uma breve análise que reinos sobem, reinos caem. Então, a gente pode analisar que é sempre uma luta do bem contra o mal. Uma luta de Jerusalém espiritual contra a Babilônia espiritual. Isso vai se estender até os últimos dias? Isso vai se estender até o capítulo 18, porque o tema de Apocalipse 18
é a queda de Babilônia. Então, o grande conflito entre o bem e o mal, que se iniciou lá no céu, como nós iremos aprender no capítulo 12 de Apocalipse, ele vai percorrer toda a história da humanidade. E ele vai se estender até o fim da história humana. E quando chegarmos em Apocalipse 18, você tem a queda de Babilônia. E em Apocalipse 21, o estabelecimento da Nova Jerusalém. Finalmente o conflito vai ter terminado. Então, por que é importante compreender o estudo do Apocalipse? É porque é nesse livro profético que nós vemos o desfecho do grande conflito entre o bem e o mal, que tem durado já há quase 6.000 anos na história da humanidade. Por isso que o livro do Apocalipse é chamado também o livro da esperança, porque ele aponta o fim da Babilônia e o início da Nova Jerusalém. Estamos agora no toque da sexta trombeta, o segundo ai. Falta-nos apenas agora o último ai, ou o toque da última trombeta. Interessante que na história, Josias Litt, um dos principais pastores que também pregavam o segundo advento, lá nos idos de 1844, ele publicou uma explicação de Apocalipse 9 e ele predisse a queda do Império Otomano antes que ele caísse, em 1840. Segundo seus cálculos, essa potência deveria ser subvertida no ano de 1840 e no mês de agosto. Então, Josias Litt, com base no estudo das 7 trombetas, apontou justamente a data da queda do Império Otomano. Ele diz que seria no mês de agosto, e no dia 11 de agosto cai o Império Otomano. Você percebe como aqueles que estudam a profecia se antecipam aos eventos históricos? Porque Deus, ele atua na história. A história é o palco da atuação divina. Então, nós chegamos agora ao toque da última trombeta. Apocalipse 11, 15 a 17. Vocês perceberam que nós pulamos da sexta trombeta do capítulo 9 para a sétima no capítulo 11? Por que nós pulamos o capítulo 10? Porque o capítulo 10, ele vai focar no momento do toque da sexta trombeta, principalmente no ano 1844, quando o povo passaria por um grande desapontamento. Isso veremos na semana que vem. Vamos ao toque da última trombeta. Apocalipse 11. Tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos, que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tens tomado o teu grande poder e começastes a reinar. Qual é a ênfase do toque da última trombeta? Do terceiro ai? O reino de Deus chegou. Ele começa a reinar. No Apocalipse, lá no capítulo 1, verso 8, e no capítulo 4, verso 8, é dito que Deus é aquele que era, é e há de vir. Isso é apresentado 2 vezes. Era, é e há de vir. Mas quando chegamos no toque da sétima trombeta, aquele que és e era, mas não há de vir. Por que não? Porque o futuro chegou. Ele não há de vir, ele já veio, ele vai começar a reinar. Então nós entendemos o toque da sétima trombeta como sendo o retorno de Cristo a essa terra. Ora, mas não é isso que ensina a palavra de Deus? Quando você vai para 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, o que diz o apóstolo Paulo? Ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Cataldi. Pastor, essa volta e esse início do reino implicará na destruição física do planeta? Não completa. O profeta Zacarias teve uma visão, melhor, o profeta Jeremias, teve uma visão da terra após a volta de Cristo. E se você for aqui para o livro do profeta Jeremias, no capítulo 4, olha o que diz o profeta Jeremias. Jeremias capítulo 4, não 21, verso 23. Olhei para a terra e ela sem forma e vazia, para os céus não tinham luz.
Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugindo. 26. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor e diante do furor da sua ira. Ou seja, o planeta não será completamente destruído, mas as obras que ele contém serão. Maísa? Pastor, o toque dessas trombetas ao longo desses séculos é uma advertência assim, para a salvação, alertando para a salvação? Muito bem colocado, é justamente isso. Você vai perceber que há uma grande similaridade entre o toque das trombetas e a queda das 7 pragas. Elas ocorrem nos mesmos ambientes. As 7 pragas acontecem num tempo que não há mais oportunidade de salvação. Mas o toque das trombetas são advertências divinas, são juízos antecipados que advertem as pessoas contra a destruição. Então, ao longo da história, essas trombetas foram tocando e elas estão alertando o povo para que eles se arrependam. Só que quando tocar a 7ª trombeta, será a própria volta de Cristo a essa terra. Então, nós estamos no toque da 6ª trombeta. Já aconteceu. Agora falta apenas a 7ª. E quando ela for tocada, Jesus aparecerá nas nuvens dos céus. Você percebe que o Apocalipse nos situa em termos de tempo, aonde nós estamos vivendo? Porque 6 selos já se abriram, só falta o 7º. 6 trombetas já tocaram, só falta a 7ª. 6 igrejas já passaram, estamos em Laodiceia, a última. Ou seja, estamos vivendo no limiar do reino de Cristo. É isso que a profecia aponta. Então, o Apocalipse nos fala de a necessidade de um preparo urgente para o grande dia da volta de Jesus à Terra. Você que está nos assistindo em casa, a última trombeta falta ser tocada, será a 7ª. E quando ela for tocada, Jesus aparecerá nos céus em glória e majestade. Está você pronto para essa trombeta? Está você fazendo o devido preparo para receber a Jesus quando Ele voltar? Pense nisso, enquanto o Ralph vai louvar a Deus com essa canção. Podem não acreditar em Deus, revelando a luz do próprio ser, as suas crenças, inquestionavelmente ter seus motivos para não mais crer em evidências. Mas mesmo que duvidem, escolho crer. Creio que além do que os meus olhos veem, minha fé revela o que Ele é e quem eu sou. Creio, eu fui salvo pelas mãos de um Cristo que por uma cruz me libertou e me amou. 1000 respostas para contrariar o que escrito lá na Bíblia está desde o princípio. Teorias podem contestar, mas somente poderão provar o que se vê. E ainda que não creiam, escolho crer. Creio que além do que os meus olhos veem, minha fé revela o que Ele é e quem eu
Como Ralph cantou, você pode duvidar ou pode escolher crer. Crer naquilo que a profecia está estabelecendo ao longo das eras. As trombetas foram tocadas desde o primeiro século, a sexta no século XIX. E agora nós aguardamos o toque da última trombeta. E quando ela tocar, os mortos em Cristo ressuscitarão. Os vivos salvos serão transformados. Os ímpios vivos serão destruídos. E você aonde estará? Aonde nós estaremos? Porque quer você queira, quer não, ele vai voltar. E você só pode estar entre um dos grupos. Não há um terceiro time. Não há como escapar também. Por isso a decisão mais acertada que nós temos é aceitar a palavra de Deus como sendo a voz que nos orienta a acreditarmos nas profecias e fazermos o devido preparo. Eu e você, naquele dia, ou estaremos entre os salvos que abrirão seus braços e dirão: eis que esse é o nosso Deus, o qual aguardávamos, ou estaremos entre os ímpios que fugirão em desespero. Em qual grupo você quer estar? Certamente você quer estar entre os salvos. Isso depende de uma decisão, agora, não amanhã, não mês que vem. Por isso convido você a abrir seu coração a Cristo, a crer nas profecias, a crer que o Senhor tem um plano para a sua vida e Ele quer te conduzir passo a passo até a vitória final. Se esse é o desejo do seu coração, eu queria orar com você agora, para que a pequena fé que nós temos, ela fosse potencializada por Deus, que Ele fizesse-nos crescer em fé, crescer crendo nas suas profecias, crescer na comunhão com Ele e no preparo para o céu. Ore comigo. Pai Santo, estamos aguardando ansiosos o toque da última trombeta. E quando ela tocar, nós queremos estar entre aqueles que estarão prontos para ir para o céu contigo. Abençoa, Senhor, esse grupo que aqui está. Que nós possamos tomar as decisões que precisamos para estarmos de pé naquele glorioso dia. Abençoe os nossos amigos que nos assistem pela TV Novo Tempo agora. Que eles sintam a Tua presença aí em suas casas, no escritório, em qualquer lugar que eles estejam. Que o céu possa abraçá-los e que nós possamos fazer o devido preparo para Te receber em glória e majestade. Em nome de Cristo nós choramos. Amém. Obrigado, amigo, pela sua companhia no Bíblia Fácil de hoje. Semana que vem vamos estudar Apocalipse capítulo 10, um livro doce e amargo. Eu espero você no Bíblia Fácil da próxima semana.